Informamos a todos que esta celebração está sendo transmitida, filmada, fotografada e eventualmente publicada nas redes sociais pela PASCOM de nossa comunidade. Rezemos nesta celebração pelos aniversariantes da semana: Emily Emanuele Mota da Silva, Maria Auxiliadora dos Reis Batista. Pela recuperação da saúde de Maria Clara Monteiro Rodrigues, Maria Perpétua França de Matos, Eládio Soares Pedroso, Arlene Amazonas Maciel, Maria Dirce dos Santos Reis, Domingos Vinhote Figueira, Arlena Pinheiro do Amaral, Maria Gorete Faustino Garcias, Heloísio Garcias, Maria Célia Marques Monte Nogueira, Julita Januária Malheiros Monteiro, Júlio César Siqueira Correia, Alessandra Maria Vilacorta Vasconcelos, Maria das Graças Ribeiro Ferreira, Rosângela Gonçalves Eleutério, Arlene Pinto da Silva, Regina Célie Barbosa da Silva, Maura Furtado Mendes, Roselena Rodrigues Azevedo, Gerci Costa Pinto, Antônio Nicolau Paternostro, Anastácio Rodrigues de Azevedo, Roberto e Mônica Cantal, Antônio Sérgio Santana da Silva, Maria do Socorro Holanda de Aguiar, Cleucimar Costa Santos, Sandra Rodrigues da Silva, Valdo José Guimarães, Amanda Caroline Pereira dos Santos, pela cura espiritual de Felipe Santos de Castro e Leonardo Oliveira Aguiar. Também nós queremos rezar pela alma dos nossos falecidos: Antônia Gomes da Silva, Isabel Santos de Castro, Gilberto de Aquino Bentes, José Cardoso Seade, Raimunda Azevedo Macambira, 6º mês, Regina Lúcia Brito Furtado, 6º mês, Raimundo Almeida da Silva. E o 7º dia, por aquela família que foram vítimas de acidente do Tapará: Adriene de Jesus Ribeiro, Ian Caire Ribeiro, Alana Camille Ribeiro, Evelyn Andresa Ribeiro, Aline Ribeiro, Kathleen Arielle Ribeiro Pinto, Antônio Calderaro Filho e Antônio Campos. E por todas aquelas intenções que você trouxe no seu coração e nesse momento você está apresentando diante do altar do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sejamos todos bem-vindos à nossa comunidade. O Senhor nos reúne aqui em seu amor para celebrarmos o seu mistério pascal e nos alimentar com seu corpo e com seu sangue. Estamos caminhando para o final do ano litúrgico e a palavra de Deus vem nos despertar para que o ânimo e a esperança nunca se esgotem. Hoje o Evangelho parece descrever cenas da vida atual. Fala de violência, destruição, tragédias naturais e sociais. Tudo isso não significa o fim do mundo, nem é castigo de Deus. Antes, é um alerta sobre o nosso comportamento violento em relação aos outros e à natureza. Diante desse quadro sombrio, a Eucaristia torna-se fonte de esperança para todos nós na luta pela vida. Cantemos todos juntos para iniciar a Santa Missa. Quem preside esta celebração é o Padre Antônio. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Em
enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, reconhecemos que somos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Vamos implorar o seu perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, queria eleição, 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 queria eleição, eleição, eleição. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleição, 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 Cristo eleição, eleição, eleição.
Deus Pai que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as criaturas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha,
em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai
pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? Qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e peste em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e posto na prisão. Serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momento. Muito bem. Hoje nós celebramos o 33º domingo do tempo comum. O tempo comum, como eu já falei uma vez aqui, é o tempo da esperança. É o tempo que nos prepara para a grande esperança da manifestação de Cristo, que é depois da grande festa do Jesus Cristo como Rei do Universo. Nós entramos naquele momento que é o tempo do Advento e nos preparamos para, de fato, a manifestação de Cristo no Natal, como aquele que vem ao encontro do seu povo, ao encontro de cada um de nós, como comunidade, como família, e como ser, como cristão pessoal. Então, esse tempo do Advento é esse tempo próprio que nos preparamos para receber aquele que há de vir ao nosso encontro, que é o próprio Jesus. E as leituras nos conduzem um pouco para esta manifestação dos fins dos tempos, para aquilo que a gente já vivencia no nosso dia a dia. Já estamos experimentando como povo lá do exílio
segundo a leitura que ouvimos de Malaquias. Por quê? Porque o povo tinha saído da busca da terra prometida, viveu 40 anos aí sofrendo, uma hora estava e adorava a Deus, outra hora se revoltava contra Deus, e aí os profetas, Moisés, Abraão, intercedia pelo povo, o povo voltava de novo a olhar para Deus e a caminhar segundo os preceitos de Deus, e assim era a vida do povo no exílio da Babilônia. Mas o que deveria permanecer, e aquilo que os profetas diziam era que a esperança em Deus, ela deve ser duradoura. Ela não deve ser passageira, mas ela deve permanecer sempre, esta esperança, nesse Deus que nos dá tudo, que nos cumula com a sua graça, que nos cumula com os seus bens. E assim nós, como herdeiros desta promessa, devemos permanecer firmes nessa esperança, apesar das dificuldades que passamos. Mas temos que permanecer nessa esperança em nossa vida, desse Deus que vem ao nosso encontro, que caminha conosco, que está ao nosso lado, que não nos deixa, que não nos abandona. Nós que abandonamos a Deus, nós que nos revoltamos contra Deus. Deus não nos abandona, Ele não se revolta contra nós. Então a gente tem que ter esta firme convicção e essa firme esperança nesse Deus que atua na vida e na história de cada um e de cada uma de nós. Já na segunda leitura, como acabamos de ouvir, Paulo escreve à comunidade tessalônica para dizer que, olha, a gente precisa voltar também o nosso olhar para Deus. Não podemos viver como se a vida não tivesse sentido. Não podemos viver à toa, como se a gente não tivesse nenhum objetivo na nossa existência. Mas precisamos colocar os nossos esforços, precisamos colocar as nossas forças para que, assim caminhando como comunidade, em meio aos problemas e às dificuldades, devemos permanecer firmes e unidos na fé. Cada um fazendo aquilo que lhe cabe, aquilo que está ao seu alcance. O que não pode é não fazermos aquilo que é próprio de cada um de nós, aquilo que é próprio de cada um do cristão e da cristã, que é viver a partir do amor de Cristo e buscando, como comunidade, nos fortalecer e nos animar para suportar as adversidades da vida, os problemas, a fome, como nos fala, a fome, né, as intrigas, as dificuldades de relação entre nós, precisamos superar em nome de Cristo, não em nome de outra pessoa, é em nome de Cristo, é por Ele que nós devemos superar essas dificuldades. Então, é um convite à comunidade para estar atento, de fato, a esta realidade. Já no Evangelho, que é Lucas quem escreve o Evangelho, Lucas não conhece Jesus, Lucas conhece Jesus por meio de Paulo, e Lucas era um grande amigo de Paulo, era um médico, logo era um homem que tinha muito conhecimento, por isso que ele escreve, é um dos evangelistas que escreve muito bem, e ele fala para a comunidade. Ele traz o relato, este relato específico de Lucas, ele escreve depois da destruição de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o templo que reunia, que agregava a comunidade. Aí a comunidade se reunia para rezar, para fazer os sacrifícios, para viver de alguma maneira a sua economia, porque aí se comprava, se vendia boi, cabrito, pombo, rola para fazer os sacrifícios no templo de Jerusalém. Então, o templo de Jerusalém era o ponto de unidade e de convivência de todas as realidades do tempo de Jesus. E ao ser destruído o templo de Jerusalém, o povo fica sem rumo, o povo não sabe mais o que fazer. Porque era no templo de Jerusalém que o Senhor se manifestava. Era no templo de Jerusalém que aí estava a Arca da Aliança. E aí o Senhor vinha e se manifestava no meio do povo por meio de quem? Dos sacerdotes, dos anciãos.
Então, quando o templo de Jerusalém é destruído, o povo não sabe mais o que fazer. Estão perdidos, estão sem rumo. Se pergunte agora, como nós vamos fazer? Onde está Deus? Se ele estava ali, se ali era de alguma maneira a personificação de Deus. E o povo se sente um pouco desamparado. E aparecem várias teorias, aparecem várias coisas em relação àquilo que seria o fim do mundo, aquilo que seria o fim dos tempos. E os apóstolos e discípulos de Jesus, que estavam começando a crescer e se desenvolver o cristianismo, eles já estão preparados pelo próprio Senhor. Não se preocupem, não inquietem o vosso coração. Só não deixa a criança sair, pelo amor de Deus. Não se inquiete o vosso coração. Nesse caso a gente tem que estar inquieto. Não inquiete o vosso coração. Não se preocupem. Por quê? Eu estarei com vocês. Eu estarei ao lado de vocês. Eu não vos abandonarei em momento algum. Irão perseguir, irão matar alguns de vocês, irão falar mal, mas eu estou aí com vocês. Não tenham medo daquele que pode matar a carne, mas não mata o espírito. Não tenham medo daquele que mata a carne, mas que não mata o espírito. É a cada um de nós assumirmos a nossa fé, a permanecermos firmes no Senhor, a sermos testemunhas do Senhor em nossa vida. Aonde estamos, na função que exercemos, ser testemunha do Senhor não é um privilégio do Papa, do Bispo, do Cardeal, do Padre, da Freira, é um privilégio de cada um de nós que somos cristãos. Devemos testemunhar a esse Cristo em nossa vida. É aí que nós devemos ter a firme convicção de que acreditamos em Jesus Cristo, que morreu, que foi para a cruz, mas que ressuscitou, que não ficou morto, que vive e nos dá vida e vida em abundância. E aí nós precisamos ter cuidado, meus caros irmãos, com aquilo que muitas vezes alguns dos nossos irmãos desgarrados nos prometem. Jesus aqui prometeu riqueza para os discípulos? Não. Jesus não prometeu riqueza. Pode deixar ele tranquilo. Pode deixar ele brincando, não tem problema não. Criança. Ele está fazendo aquilo que é próprio dele, pode deixar, viu? Então, Jesus não prometeu riquezas. Jesus não prometeu poder aos discípulos. E aí nós temos, muitas vezes, igrejas que nos prometem riqueza e poder, que não é o Evangelho de Cristo. Não. Não é o Evangelho de Cristo, não. Não vá para lá achando você que lá é o Evangelho de Jesus Cristo e que você vai viver lá aquilo que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo. Não. Não pensemos e não nos enganemos, em hipótese alguma, que o Senhor disse para o discípulo: venham ser meus discípulos que eu vou dar para vocês uma Hilux. Venha ser meu discípulo que eu vou dar para vocês todo mês viagem para Maldivas, para a Europa. Venham ser meus discípulos que eu vou dar para vocês isso e aquilo mais. Não, o Senhor não nos prometeu isso. O Senhor nos prometeu o seu Evangelho, que é amor, que é solidariedade, que é respeito, que é diálogo entre nós, que é fraternidade. É isso que o Senhor nos promete, em meio às perseguições, em meio às dores, em meio aos problemas. Ele também nos promete fé, nos promete força, nos promete estar conosco todos os dias da nossa vida, nos defendendo, nos dando. É isso que o Senhor nos promete. E é isso que nos faz com que nós estejamos aqui celebrando a sua Eucaristia. É fé que Ele nos promete. É vivermos na esperança desse Deus que morreu e ressuscitou por mim e por você. É isso que Ele promete a cada um de nós. A vida eterna. É isso que Ele nos dá. E é essa promessa que deve ser, de fato, a nossa convicção. A promessa
naquilo que o Cristo nos dá, a sua força. Quando nos desanimarmos, lembremos daquilo que o Cristo nos prometeu. Lembremos que muitos dos nossos irmãos morreram por causa do Evangelho. Eu não tenho vocação para o martírio, graças a Deus, que eu não tenho. Mas quantos de nossos irmãos que morreram por causa do Evangelho? Quantos de nossos irmãos no Oriente e em outras partes do mundo morrem por causa do Evangelho de Jesus Cristo? E é aí que, apesar disso, o Senhor está presente e fortalecendo e dando força para que a comunidade siga e para que nós também sigamos a partir desses exemplos de fé. Então é um convite a sermos testemunhas desse Cristo que nós vamos celebrar no Natal, que nós vamos viver, né, no Natal, com amor e com respeito entre nós, na comunidade. A comunidade é convidada a testemunhar esse Cristo, deixar as brigas, as fofocas, as picuinhas, os disse-me-disse, que não enriquecem e que muitas vezes afastam os outros irmãos. É aí que a gente tem que testemunhar a Cristo, né? É aí. Não é brigar por, não, eu tenho que ser ministro, eu tenho que estar no alto. Não. Não é brigar por poder e por cadeira na igreja, ou por espaço. Todos nós temos espaço e devemos ter, para testemunhar a Cristo. Para brigar, não. Para testemunhar a Cristo. Se você quer testemunhar a Cristo, seja bem-vindo para servir o Senhor. Se você quer brigar, a porta é a serventia da casa, como diz lá no Nordeste. Então, é para testemunhar a Cristo que nós somos convidados. Esse Cristo que nos promete o mais belo da sua vida, que é a sua ressurreição, que é a ressurreição que nós acreditamos e vamos professar já já. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor as preces da vossa família aqui reunida, na certeza de que Ele escutará cada um e a nossa comunidade. Vinde, Senhor, julgar com justiça. Vinde, Senhor, julgar com justiça. Animai e protegei, Senhor, os ministros que se põem a serviço do vosso reino em meio aos desafios e às adversidades do tempo presente, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, julgar com justiça. Ajudai as pessoas que vivem à margem de uma vida digna a obter dos governantes o apoio necessário para a superação da situação de desalento e angústia em que se encontram, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, julgar com justiça. Amparai as vítimas de desastres naturais e sociais e suscitai na sociedade corajosos protetores da natureza e da dignidade humana, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, julgar com justiça. Iluminai e fortalecei todos os que buscam dignidade e realização pessoal por meio do trabalho e se empenham pelo bem dos outros, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, julgar com justiça. Ensinai-nos, por ocasião deste Dia Mundial dos Pobres, a pôr em segundo plano o que é supérfluo, a fim de abraçarmos o essencial e fazei crescer em nós o compromisso com os mais vulneráveis, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, julgar com justiça. No silêncio do nosso coração, façamos a nossa oração particular, na certeza de que Cristo nos escutará.
Acolhei, ó Deus de bondade, as preces da vossa família aqui reunida, por vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vivamos o nosso ofertório. Coloco a minha vida em oração no teu altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração. A alegria de te amar e ser amado. Quero em tuas mãos depositar altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração no teu altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor. Coloco a minha vida em oração no teu altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração. Os amigos que me deste, que são teus, tudo entrego a ti, ó Senhor. Coloco a minha vida em oração no teu altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração. A alegria de te amar e ser amado. Quero em tuas mãos depositar Coloco a minha vida em oração no teu altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor. Senhor, coloco a minha vida em oração no teu altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração. Os amigos que me deste, que são teus, tudo entrego a ti, ó Senhor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, nosso Deus, que a oferenda colocada sobre o vosso altar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamastes das trevas a vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado à morte, a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Senhor, Deus do universo. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas oferendas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para os céus, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Recordamos ao Pai neste momento
a paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Dom Irineu, que é arcebispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Assim seja, aleluia, amém, aleluia, amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Se o amor de Cristo nos uniu, nos saudemos como irmãos. De Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira os nossos e os pecados do mundo inteiro. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Felizes os convidados a celebrar esta ceia do Senhor. Na alegria nós viveremos, Deus se fez pão por amor. Quando de Deus me aproximo, meu coração se alegra, Ele faz bem a minha alma, junto de Deus sinto paz. Somos felizes, os convidados a celebrar esta ceia do Senhor. Na alegria nós viveremos, Deus se fez pão por amor. És tu, Senhor, a alegria do povo que te procura. És a razão da esperança de quem confia em ti. Somos felizes, os convidados a celebrar esta ceia do Senhor. Na alegria nós viveremos, Deus se fez pão por amor. Um dia em tua casa toda uma vida ilumina, tua morada segura, nela queremos ficar. Somos felizes, os convidados a celebrar esta ceia do Senhor. Na alegria nós viveremos, Deus se fez pão por amor. Feliz quem mora contigo, nunca se encontra sozinho, sabe escolher o caminho do bem, do amor e da paz. Somos felizes, os convidados a celebrar esta ceia do Senhor. Na alegria nós viveremos, Deus se fez pão por amor. Conserve em nós tua graça, dá-nos viver teu amor, para que aos homens levemos tua mensagem, Senhor. Somos felizes, os convidados a celebrar esta ceia do Senhor. Na alegria nós viveremos, Deus se fez pão por amor.
Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei ao Deus, possa esta Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos? Nos dias 30/11, 1º e 2 de 12, teremos encontro para pais e padrinhos às 19 horas, no Salão da Comunidade. Os interessados devem procurar a secretaria para maiores informações. Comunicamos a todos que no próximo sábado, dia 19, acontecerá a trasladação da imagem de Nossa Senhora da Conceição para a Igreja de Nossa Senhora das Graças, que sairá da Catedral às 18 horas e chegará em nossa igreja por volta de 19 horas, se não houver nenhum atraso, quando teremos a Santa Missa. Então, você que é acostumado a vir todos os sábados à missa, esse próximo sábado será mais tarde um pouquinho, por causa da trasladação de Nossa Senhora da Conceição. E no domingo, dia 20, acontecerá o Círio das Crianças, saindo desta igreja de Nossa Senhora das Graças para a Catedral às 7 horas, quando acontecerá a Santa Missa. Então, domingo de manhã, não haverá aquela celebração de costume que tem aqui na nossa igreja, todas as 7 horas da manhã. Vai sair o círio daqui de Nossa Senhora da Conceição, o círio de todos vocês, na doação de pães, leite, café, suco, frutas e Nescau. Então, quem puder colaborar conosco com este café das crianças, por favor, tenha a semana toda para você deixar a sua colaboração na secretaria da comunidade, para que nós possamos servir um lanche bem bonito para essas crianças que irão participar do Círio. Nosso muito obrigado. Tem aniversariante na Assembleia? Se tiver, por favor, venha até aqui à frente para nós cantarmos os nossos parabéns. Muito bem, então, como falamos, domingo temos o Círio das Crianças. Tragam os filhos de vocês, os netos, sobrinhos. Educar os filhos na fé é um ato de amor e testemunho a Cristo. É preciso educá-los, porque depois a gente não vai ter filhos cristãos. E eu digo que é preciso educar porque eu trabalho na área da educação e percebo que hoje os adolescentes dizem com a maior tranquilidade: eu não creio em Deus. Como assim? Como se fosse a coisa mais normal da face da terra. Eu não creio em Deus. E acabou. Então, é preciso educar, é preciso, mesmo que a criança corra, podem trazer, eu não tenho nenhum problema que a criança corra, brinque, pule, grite na missa, eu não tenho problema não, porque é coisa de criança. E aí, eu não vou levar meu filho na missa porque ele corre, porque ele... Não, se você não traz, ele não se acostuma, ele não cria o hábito, ele não começa a participar, e aí cresce e tchau, e não, nem sequer passa na frente da igreja. Mal vai fazer a primeira Eucaristia, a crisma, porque os pais obrigam. Que eu conheço muitos que fazem porque os pais obrigam. Então, eduquem na fé. É importante. Rezem em casa com o filho de vocês. Apesar do corrido do trabalho, o pai chega cansado, a mãe chega cansado, mas tentem criar esse hábito de pelo menos uma Ave Maria, pelo menos um Pai Nosso com os filhos. Ah, eu não quer sim, venha para cá, você está debaixo do meu teto, então você vai ter que... Então vamos rezar, é preciso. Porque senão a gente acaba que se perde mesmo, infelizmente. E aí quando você tem um adolescente de 12 anos, que diz assim, com muita serenidade, eu não acredito em Deus, imagina um adolescente de 12, 11 anos, diz assim com muita tranquilidade, Padre Antônio, eu não acredito em Deus. Eu digo, Santa Jesus Cristo.
o que está para acontecer com nossa juventude, com os nossos adolescentes. Eu não acredito em Deus. Então, se o pai não pratica, se o pai mais a mãe não reza, a criança não vai rezar, claro, né? Então, é preciso alimentar a fé. A fé não chega pelo ouvido, é um dom de Deus. Então, não chega pelo ouvido, pela palavra, pelo testemunho de cada um de nós, como falava hoje o Evangelho, tá certo? Então, tenhamos essa delicadeza de educar os nossos filhos na fé, senão depois, Deus do céu, o mundo educa de forma trágica. Trágica mesmo. Eu conheço muitos que os pais não educaram na fé, o mundo educou de forma péssima. E temos cidadãos, alguns péssimos, porque faltou essa educação de fé na família. É preciso resgatar. É difícil? É. Mas precisamos desenvolver nas nossas famílias relação de fé profunda com os nossos filhos, entre o casal e com os nossos filhos. É importante para que as nossas crianças cresçam tendo Cristo como fundamento da sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vocês, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai consigo a alegria do Cristo ressuscitado, ide em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Tenha uma abençoada noite e uma abençoada semana. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá.